Lucas 18, 11 a 13. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esta parábola que Jesus contou sobre um fariseu e um publicano, que ambos foram ao templo orar, esta parábola que Jesus contou e que Lucas diz que Jesus a contou a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esta parábola fala sobre ser justificado. No verso 14 nós lemos que Jesus disse que este, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. E Jesus explica porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O publicano, ele arrependeu-se verdadeiramente, enquanto que o fariseu não houve nele arrependimento. Isto porque o arrependimento é de quem eu sou, e não apenas dos pecados que cometi. Porque os pecados cometidos são apenas a consequência de quem eu realmente sou. O fariseu dava graças a Deus por ser quem ele era. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. O fariseu dava graças a Deus por ser ou não ser como estes homens. Mas, em vez de reconhecer que ele só era assim, ou só poderia ser assim pela graça de Deus, ele, ao orar desta maneira, ele estava a apresentar isto, não ser como os demais homens. Ele estava a apresentar isso a Deus como a sua justiça. Por isso Jesus disse que ele não foi justificado. Não aquele. Se fôssemos nós a dizer, acharíamos que o fariseu seria justificado, porque era justo. Não era roubador, não era adúltero, não era como o publicano. Mas Jesus diz que ele não desceu justificado. E ele não foi justificado porque não se arrependeu de quem ele era verdadeiramente no seu íntimo, no seu interior. Antes, pelo contrário, ele estava muito satisfeito consigo mesmo, porque, além da sua oração ser consigo mesmo, ele apresentava o que era superficialmente como a razão para Deus o justificar, o abençoar, o salvar. O publicano foi justificado porque se arrependeu de quem ele era. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele tinha a plena consciência de quem ele era. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 2, 1 a 3. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O publicano sabia que, por natureza, ele era filho da ira. Ele era filho da desobediência. Aliás, como os outros, como todos os outros também. O publicano estava arrependido de ser como era, pecador. Por isso ele pedia a Deus não apenas que o livrasse e perdoasse alguns pecados, que deviam ser muitos, mas ele pedia a Deus misericórdia. Ele pedia misericórdia a Deus para o facto de ele ser: tem misericórdia de mim, pecador. Nós somos, por natureza, filhos da ira. E estamos, por natureza, numa posição em que vamos receber a ira de Deus, dado que somos filhos da desobediência. Faz parte da nossa natureza caída sermos pessoas que se exaltam a si mesmas, centradas em si mesmas, sempre querendo fazer a nossa vontade. Dávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Somos filhos da desobediência, filhos da ira. E até nos arrependermos disso,
que realmente somos. Não podemos ser justificados. Não podemos ser novas criaturas. A verdade é que quando a palavra de Deus, o Evangelho, nos é apresentado, há um milagre que acontece. A palavra faz-nos ouvir a verdade de Deus, que nos leva à fé e ao arrependimento. E Deus gera em nós, como gerou neste publicano, o novo nascimento.